Abre aí a Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 14. Olha só, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. E o que nós vamos ler aqui agora é a terceira vez que ele aparece depois de ressuscitado para os discípulos. E por incrível que pareça, Pedro estava vivendo, parece que um déjà vu de um momento muito triste que ele vivenciou, que foi quando ele pesca, ele sai para pescar e não consegue pegar nada. E aí Jesus chega na praia com a multidão. Quem lembra desse texto? Aí ele chega na praia com a multidão. A Bíblia diz que Pedro, depois de ter passado a noite inteira pescando, não tendo pegado nada, estava lavando as redes. E aí Jesus pede ele no barco, se afasta um pouco da praia, começa a pregar. Aí depois ele vira para Pedro e fala assim: volte lá no mar alto, lance as redes novamente. Aí a Bíblia diz que ele lança a rede, pega um montão de peixe, chama os outros pescadores para ajudar, porque o barco estava quase afundando. Aí depois, na hora que ele volta para a praia, Jesus fala assim: ó, a partir de hoje eu te chamo não mais para ser pescador de peixe, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Caminharam com Jesus durante um tempo. O propósito de Jesus aqui na terra acaba. Ele então é crucificado, mas ressuscita ao terceiro dia. E depois de ressurreto, ele aparece para algumas pessoas, aproximadamente 500 pessoas. E essa aqui é a terceira vez que ele está se apresentando, que ele está aparecendo para os seus discípulos. Então, nós vamos ler a partir do versículo 14. A Tamir já colocou aí. Olha para você ver. A NVI mesmo, né, que está. Isso. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Aí nós vamos para o versículo 15. Depois de comerem, a Bíblia diz que... Coloca aí o versículo 15. Aqui, só para você entender o que estava acontecendo. Pedro estava pescando com seus discípulos, com os seus irmãos ali, seus companheiros, e a Bíblia diz que eles não pegaram nada a noite inteira. Aí, quando estava amanhecendo o dia, Jesus chega na praia e vira para eles. Eles estão a cerca de 90 metros da areia para dentro da água, então estava pescando no raso. E aí ele fala assim: amigos, tem alguma coisa para comer? Aí eles respondem assim: não, a gente não pegou nada. Aí, de repente, a Bíblia diz que João reconhece que é Jesus e fala para Pedro: Pedro, parece o mestre. E aí a Bíblia diz que ele fala assim: ó, lança a rede para o lado direito. E ele vai e lança a rede para o lado direito e pega uma montoeira de peixe de novo. E aí, na hora que João reconhece Jesus, ele fala isso com Pedro. Pedro, a Bíblia diz que os discípulos ali estavam recolhendo a rede. Pedro se joga, veste a capa, porque ele estava sem camisa, estava sem roupa, né? Ele veste a capa, pula na água. Está nos versículos anteriores, depois você vê na sua casa. E vai nadando até a praia. Chega lá e ele encontra Jesus. A Bíblia diz que quando ele chega na praia, eles encontram uma fogueira, e na fogueira tem uns peixes assando e pão. E aí Jesus fala assim: ó, peguem aí algum dos peixes que vocês pescaram. E o texto diz que eles pescaram 153 peixes de grande porte. O texto é cheio de detalhes. Você lê os versículos anteriores, você vai entender. Bom, aí a Bíblia diz que quando eles chegam na praia, Jesus assa os peixes. Aí a gente entra aqui no versículo 15. Depois de comerem, Jesus vira para Pedro e faz algumas perguntas que a gente vai ler agora. Ele diz assim:
Jesus perguntou a Pedro, Simão, porque o nome de Pedro é Simão, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Jesus vira para Pedro e fala assim, tu me amas mais do que eles? Olha a tônica da pergunta. Tu me amas mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide dos meus cordeiros. Guarda esse detalhe. Aí depois que ele fala, cuide dos meus cordeiros, versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Aí agora já não perguntou, me ama mais do que esse. Tu realmente me ama? Porque eu vi uma pregação e na verdade era uma palestra. O cara fez uma pergunta simples. E aí, nessa pergunta simples, ele mudou depois a entonação de voz. É tipo assim, ele faz uma pergunta para você e fala assim, olha, que cor que é essa fita aqui? Todo mundo responde. De uma vez só, tá? Em nome de Jesus. Gente, auditório, muita gente, tinha umas 500 pessoas ou mais. Fala assim, que cor que é essa fita aqui? Rosa. Aí ele vira e fala assim, essa cor aqui é rosa? Aí ninguém mais respondeu. É rosa. Aí ele falou assim, você percebeu que só porque eu alterei a tônica, o meu tom de voz, eu consegui fazer você ficar em dúvida? Olha como é que é fácil fazer você mudar de ideia. Você tem convicção que é rosa? É rosa. É igual eu vi um vídeo também de um experimento, a professora falou assim, a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte, isso aqui é interessante, Fátima, minha sogra é professora, a professora falou assim, todo aluno que chegar atrasado, você já deve ter visto esse vídeo na internet, ela pega uma pasta verde e fala assim, eu vou perguntar para vocês, que cor que é essa pasta? E vocês vão dizer com uma só voz, é vermelha. Aí chegou um rapaz atrasado, ela estava dando a aula já, virou e ela conduz para aquele momento e fala assim, por exemplo, pega a pasta que é verde e fala assim, que cor que é essa pasta? Aí a turma inteira, vermelha, só que a pasta é verde. Aí o cara que chegou atrasado fica assim, ó, olhando para a cara de todo mundo, aí vira para o fulano, tipo assim, Paulo, que cor que é essa pasta? Ó, Paulo, vermelha. E o cara tá assim. Tipo assim, o que essa galera bebeu? Aí, você, Rose, que cor que é essa pasta? Aí a Rose, vermelha. Aí vira para ele e fala assim, fulano, que chegou atrasado, que cor que é essa pasta? Aí ele, vermelha? O que ela quis mostrar com isso? Como que a gente se condiciona à opinião da maioria. Ele tinha que ter falado naquele momento assim, gente, eu não sei o que está acontecendo com vocês não, mas a pasta é verde, cara, vocês estão daltônico? É o que está havendo? Mas como que a gente tem essa facilidade de mudar de ideia, né? De mudar a nossa maneira de pensar baseado no contexto que está nos cercando? Bom, Jesus ele vai lá e pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas mais do que eles? A tônica aqui é a mesma. Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí a Bíblia diz assim, Jesus fala assim, então cuide dos meus cordeiros. Aí depois no versículo 16, Jesus pergunta de novo. Ele fala assim, você me ama realmente? O realmente aqui traz uma conotação de dúvida. Ô Paulo, você me ama? Pastor Bruno, o senhor sabe que eu te amo. Aí eu viro para você e falo assim, Paulo, tu realmente me ama? Já coloquei uma dúvida na questão. Olha o que Pedro responde. Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou, Simão,
você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Primeiro, tu me amas? Amo. Cuide dos meus cordeiros. Segundo, tu me ama realmente? Amo. Então, pastoreie as minhas ovelhas. Mas aí tem uma terceira pergunta, que está no versículo 17. Coloca aí pra gente, Tamir. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Olha o que a Bíblia diz. Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Primeiro, tu me amas realmente? Amo. Cuida dos meus cordeiros. Segundo, primeiro, tu me amas mais do que estes? Sim. Então cuida dos meus cordeiros. Segundo, tu me amas realmente? Amo. Pastoreia minhas ovelhas. Terceiro, tu me amas? Amo. Então pastoreia, ou então cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, depois cuide das minhas ovelhas. Pegou? Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Agora presta atenção. A gente precisa entender porque existe muita dúvida a respeito quando se fala dos ovinos. Ovinos é a espécie que a ovelha faz parte. Então, na família dos ovinos, a mãe, ou seja, a fêmea, é ovelha, é chamada de ovelha. O pai é chamado de carneiro, ou seja, o macho. E o cordeiro são os filhotes. O que Jesus está dizendo aqui? Qual é o ensinamento que Jesus está dando ali? Por que Jesus faz enfaticamente a pergunta por 3 vezes? Parece que colocando um tom de dúvida, mas na verdade Jesus estava querendo ver se Pedro tinha convicção do amor que ele sente. Bom, primeira coisa que a gente saca do texto, Jesus está ensinando como que ele queria que fosse estabelecido o relacionamento daquele que cuida de pessoas. Como que isso é estabelecido? Qual é o exemplo? Ele usa, então, o exemplo do reino animal. O reino animal, a ovelha, ela precisa ser pastoreada, ela precisa ser cuidada por um homem. E esse homem recebe um título de pastor. Então, Jesus está dizendo assim, olha, o relacionamento entre pastor e ovelhas, pessoas, é semelhante ao relacionamento do pastor e ovelha, bicho. Então ele compara o pastor líder ao pastor que cuida de um rebanho de ovelhas, animais, e ele compara as pessoas e dá para as pessoas características de ovelhas. Bom, isso aqui tem muito ensinamento para nós. Tem muita coisa boa para a gente sacar aqui. Bom, primeiro você vai ver que Jesus está dizendo para ele assim, olha, você me ama 3 vezes. Por que ele faz essa pergunta relacionado exatamente a esse sentimento, o amor? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, o que você está prestes a assumir, você não vai ter que fazer por status, você não vai fazer em causa própria, você não vai fazer porque é a sua vontade, ou porque isso vai fazer o seu nome ser projetado. Você vai fazer por amor a mim. Se você percebeu, você me ama mais do que esse? Amo. Então cuide dos meus cordeiros. Tu me ama realmente? Amo. Então pastoreie as minhas ovelhas. Tu me amas? Amo. Então cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Em todas as 3 afirmações, Jesus fala, é meu. O rebanho é meu, a ovelha é minha, o cordeiro é meu. Por que ele está dizendo o seguinte? Você vai cuidar por amor a mim de algo que é meu. O rebanho não te pertence. O rebanho tem dono. Você está aqui na condição de cuidador. E essa obra, ela tem que ser impulsionada pelo sentimento mais nobre que existe dentro do ser humano, que é o dom de amar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Bom, você me ouviu dizer aqui que a fêmea dos ovinos é chamada de ovelha, o macho, carneiro, e os filhotes, cordeiros. Então Jesus está dizendo o seguinte, você vai cuidar de um rebanho de pessoas que é um rebanho completo. Você vai liderar algo que você vai ter que ter muito amor, porque pastorear é um gesto de amor. Você vai ter que lidar com os teus problemas, com as tuas demandas,
E você vai ter que ajudar pessoas a lidar com os problemas e com a demanda dela. E você vai fazer isso por amor. Não é por dinheiro, não é por status, não é por projeção. É amor. Tem textos na Bíblia que diz que o rebanho tem que cuidar do pastor. E se você olhar no relacionamento, isso acontece. Porque o pastor de ovelha bicho, ele mata algumas ovelhas eventualmente, ele come a carne, ele vende a carne, e aí através desse dinheiro ele se veste, ele come a carne, ou seja, ele se alimenta, e com a lã ele fabrica casacos, por exemplo, ele se protege do frio. Então a ovelha, de certa forma, ela consegue trocar ou corresponder ao amor que ela recebe do pastor, fornecendo para ele, por exemplo, agasalho, alimento e recurso. Vocês estão me entendendo? Então, o relacionamento de pastor com as ovelhas é pautado em cima desse exemplo que Jesus dá. Por que eu estou te ensinando isso? Porque nós estamos vivendo num tempo, parece que as pessoas perderam a noção de qual é o papel de cada um. Qual é o papel do marido dentro do casamento? Tem papéis definidos. Qual é o papel da mulher dentro do casamento? Tem papéis definidos. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do filho? Então presta atenção, o papel do marido é um, o papel do pai, o Bruno marido é um, o Bruno pai é outro. A Priscila mulher é uma, a Priscila mãe é outra. São papéis definidos, a Cecília é filha. Então ela tem o papel. Cada um tem o seu papel. Se houver uma desarmonia no reconhecimento dos papéis, essa família ela entra em colapso. Dá tudo errado. Se a mulher querer assumir o papel do homem, o homem se sujeitar a assumir o papel da mulher, o filho e vice-versa, irmão, vira uma desordem. Então Deus estabeleceu esse relacionamento harmônico para o negócio funcionar. Bom, no relacionamento de pastor e ovelha também existem papéis definidos. Por isso que Jesus usou esse exemplo, exatamente porque ele sabia que mais tarde a gente ia pegar características da ovelha, características do pastor, para a gente poder fazer uma comparação de qual é o papel de cada um. Você sabe para que Jesus te chamou? Por que Deus te salvou? Qual é o teu papel como ovelha, enquanto ovelha? Eu sei qual é o meu papel enquanto pastor, só que parece que as pessoas estão confundindo as coisas. Pastor tem responsabilidade, só que as pessoas estão colocando sobre ele algo que Jesus não mandou ele fazer. E por outro lado, tem pastor também que está exigindo coisa de ovelha que Deus não mandou ele exigir. Ou seja, uma relação que entrou em desarmonia. E por conta disso, a gente está vendo tantas crises acontecendo. Bom, na primeira vez que Jesus pergunta, ele fala assim: Pedro, tu me amas realmente? Tu me amas mais do que estes, melhor dizendo? Bota para nós aí a primeira pergunta, Davi. Simão, você me ama mais do que esse? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. O que é um cordeiro na família dos ovinos? Um filhote. Está dizendo o seguinte: cuide daqueles que estão se aproximando da fé agora. E por que ele usa cuide? Ele podia falar assim: pastorei os meus cordeiros. Ele vai e fala assim: você me ama? Ama. Cuida dos novos na fé, dos filhotes, daqueles que estão se aproximando da fé agora, daqueles que estão chegando agora. Cuida dessa gente, mas cuida por amor a mim. Por que Jesus fala, cuida por amor? Você me ama? Então cuida deles. Ama a mim? Cuida deles. Por que você tem que fazer por amor? Porque cuidar dessa gente não é fácil. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: você vai assumir uma tarefa que não é muito fácil não, mas você vai fazer por amor. O amor vai ser o combustível. Aí você vai para o dicionário e vai buscar qual é o entendimento a respeito da palavra cuidar. Cuidar significa tratar da saúde e do bem-estar. Então, a respeito dos novos, cuide da saúde. Agora, olha para cá. Eu, como pastor, pegando isso como exemplo, quem chega e se aproxima da fé, eu tenho que cuidar da saúde. Mas eu posso cuidar da sua saúde quando você está doente? Não, porque eu não sou médico. Então, de que saúde que Jesus está dizendo?
Saúde, a Lu falou primeiro. Saúde espiritual e saúde emocional. Saúde física, quem cuida é o médico. O pastor não tem poder nem autoridade para receitar, por exemplo. Eu posso, por exemplo, diagnosticar se o seu problema ele é emocional, eu consigo tratar e cuidar de você te aconselhando. Como que o pastor cuida? Aconselhando. Como que o pastor cuida? Trocando uma ideia, te dando sugestão, te mostrando um caminho. O relacionamento é esse. O pastor ele não é uma babá espiritual. Ele é um líder. O líder, ele não tem que pegar na tua mão e mandar e levar você para fazer e fazer para você. Ele tem que te ensinar como faz e deixar você fazer sozinho. Senão a pessoa não aprende. Vocês estão me entendendo? Preste atenção. Tratar da saúde emocional e da saúde espiritual. É isso, no primeiro momento, que o pastor tem que fazer, sobretudo com aqueles que estão chegando agora na fé. Então, como é que eu trato da saúde emocional da pessoa? Eu vejo como é que está a pessoa. De repente, a pessoa é desequilibrada, descompensada. Consegue me entender? A pessoa ela não consegue, ter uma localização de quem ela é na realidade que ela vive. E aí o pastor consegue fazer esse ajuste. Ensinando ela, através da palavra de Deus, como que ela tem que se comportar como marido, como esposa, como filho, como membro da sociedade, como cristão. Isso tudo são conselhos. Por isso que Provérbios vai dizer, na multidão de conselheiros a gente encontra sabedoria. O pastor ele não pode te obrigar, ele só te instrui. Você faz se você quiser. Lembrando a você que o pastor está fazendo isso porque ele ama a Deus, ele ama Jesus. Eu tenho problema demais para me resolver, para eu ter que me preocupar com os teus problemas. E por que faço? Faço porque eu amo ele. Faço porque recebi um chamado para fazer. E esse chamado, o combustível desse chamado é amor. Irmão, olha para mim. Se não for por amor, não existiria mais igreja na face da terra. Porque se tem uma coisa que faz a pessoa sofrer nessa terra, é quando ela recebe um chamado para cuidar de outras pessoas. Quantos me entendem? Então ele diz, cuide. Cuide, sobretudo dos que estão chegando na fé, dos cordeiros, dos filhotes, dos que estão chegando, daqueles que não entendem ainda os conceitos embrionários da fé, daqueles que não sabem ainda como lidar e se comportar nessa nova realidade. A pessoa chega cheia de dúvida, o que pode, o que não pode, o que eu preciso mudar, o que é pecado. O que está na minha vida que Jesus não gosta? A pessoa não conhece, normalmente o que está chegando não conhece a Bíblia. Quem é o responsável para ensinar? O pastor. É uma alfabetização espiritual. E alfabetizar não é fácil. E como qualquer processo de alfabetização, tem alunos que se destacam. Aprende, pega rápido. Tem aluno que é um pouco mais atrasado, demora um pouco mais. E aí a professora tem que ter paciência, não tem como. Se você tentar exigir que o mais lesadinho acompanhe o mais esperto, tu vai matar o lesadinho. Não vai? A Fátima riu. Não adianta, você tem que dar tratamento diferente. Porque senão você vai botar uma sobrecarga sobre aquele que já está tendo dificuldade, que você vai matar ele. Ele não vai aguentar. Pegou? A nível espiritual é a mesma coisa. Então a primeira pergunta que ele faz é, você me ama? Então cuida. Por amor a mim, cuide dos meus cordeiros. Cuide dos novos. Cuide dos filhotes. Aqueles que estão chegando na fé agora. Na igreja todo dia tem gente nascendo. Todo dia tem gente chegando, gente nova. Gente querendo aprender, gente com sede, gente com fome. A criança, ela depende do pai e da mãe para tudo. Pegou a criança a minha filha tem 4 anos, agora ela já sabe abrir a geladeira, já sabe pegar um biscoito, já sabe fazer alguma coisa. Mas que a gente dá essa liberdade. Mas, normalmente, se você pegar uma criança
da idade dela para baixo, você pode colocar uma cesta básica, um frango congelado, 1 quilo de bife, colocar óleo, isqueiro, colocar tudo, deixar o fogão com gás, deixar tudo. Ela vai morrer de fome se você não fizer comida, irmão. Não sabe fazer, depende. Então, o que ele está dizendo? O cuidado aqui é assim. Vai haver um momento da caminhada que você vai ter que dar leitinho na boca. Vai ter que ter paciência para ensinar. E a pessoa tem que ter humildade para aprender. Pegou? Aí depois ele diz assim, pode mudar. Novamente Jesus diz, Simão, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Aí já não está falando mais do cordeiro, está falando do rebanho como um todo. Ovelha aí já está abrangendo o rebanho todo. Aí você vai para o dicionário, a palavra pastorear significa conduzir. Primeiro, conduzir. Segundo, vigiar no pasto. Conduzir e vigiar no pasto. Qual é o papel do pastor? Conduzir. Conduzir para onde? Para um destino. A gente está indo para algum lugar. O pastor é o responsável em conduzir você e te mostrar o caminho. Gente, vem para cá, Lu, Paulo, Aninha, Luiz, vamos por aqui. É aqui que é o caminho. Vamos embora, vem comigo. Isso é conduzir. E aí ele coloca mais uma atribuição, vigiar. Agora, vigiar a ovelha é fácil, porque você consegue colocar ela dentro do aprisco. E aí a ovelha fica ali, o pastor fica de olho. Agora, como é que você vigia pessoas, adultos? Eu não estou contigo 24 horas por dia. Eu não sei o que você pensa, o que você faz, com quem que você conversa. Seu comportamento longe dos olhos do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, do pessoal da igreja, do pessoal da tua família, eu não sei. Mas a Bíblia diz que como pastor, o pastor tem que vigiar. Tem que conduzir e vigiar. O que é vigiar? Vigiar aqui não é a conotação de colocar uma câmera lá na tua casa, como se você estivesse num Big Brother e ficar 24 horas vendo o que você está fazendo. É isso não, irmão. É te aconselhar e te alertar sobre possíveis perigos. O pastor ele tem que ter esse time de olhar e identificar possíveis falhas no caráter, possíveis falhas de conduta, possíveis coisas que você pode estar cometendo, e eu sou obrigado a te alertar. Vigiar que traz essa conotação de vigiar para te mostrar. Fala assim, não vai por aí não, cara, que tu vai quebrar a cara. Mas eu posso te forçar a me ouvir? Não, não posso. Eu não posso. O que eu posso é te aconselhar. Eu posso te alertar sobre os perigos. Vigiar traz essa conotação. De virar para você e falar assim, Rose, cuidado. Esse caminho que você está indo aí não é legal. Eu já vi esse filme. Isso não vai dar certo. Eu lido com gente. Casos igual ao seu, eu já lidei aos montes. Cuidado com isso. Não vai por aí. Não faça dessa maneira. Olha, o seu temperamento vai te dar problema. Essa maneira que você tem de reagir no ímpeto vai te dar problema. Cuidado com isso aí que você está fazendo. Isso pode te trazer problema. Você vigiar. É responsabilidade do pastor. Eu estou mostrando para você aqui quais são os papéis. Por que Jesus fala desse exemplo? Ele usa esse exemplo do pastor de bicho e de ovelha animal. E ele faz esse paralelo com o pastor líder e com ovelhas pessoas. Como é que funciona esse relacionamento? Se você não souber como isso funciona, você vai acabar exigindo de mim coisa que não era para exigir. E eu posso acabar exigindo de você coisa que também não era para ser exigida. A gente precisa entender quais são os papéis, que aí o negócio funciona. Harmonicamente, onde há harmonia de propósito, há progressão. As coisas fluem. Consegue me entender? Bom, agora que você já entendeu isso, a gente parte para o relacionamento propriamente dito. Eu falei para você sobre a característica do pastor. O pastor ele tem que direcionar, ele tem que cuidar, e cuidar aqui é dar o leitinho para aqueles que estão chegando, é mostrar o caminho, é alertar sobre os perigos, é estar perto, é estar disponível, mas não deixar de viver por causa do rebanho.
Ele também tem a vida dele. É uma troca. Ele cuida, ele direciona, ele alerta e o rebanho contribui com ele para que ele possa viver. No caso do bicho, com carne, com lã, com provisão. Agora, quando você parte para o relacionamento propriamente dito, você vai descobrir algumas características da ovelha. Primeiro, ovelha não fica em coleira. Ovelha não fica em coleira. Você já viu algum vídeo do pastor guiando a ovelha, segurando ela na coleira? Ovelha é um bicho que é criado livre. Você fala, pastor, por que não foge? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque eu já falei isso aqui precisa ficar bem claro, preste atenção. Isso precisa ficar bem claro. Porque eu já falei aqui que eu não sou dono de ovelha. E que quem não quiser caminhar comigo, você é livre. Porque como ovelha, você é livre. Eu não tenho coleira. Eu não posso obrigar você a caminhar comigo. Eu não posso obrigar você a ficar debaixo da tutela do cajado que está na minha mão. Você fica se você quiser. Por que que a ovelha não foge? Por que que vaca tem que ficar dentro de cercado? Boi tem que ficar dentro de cercado. Cavalo tem que ficar dentro de cercado, porque senão ele mete o pé, ele vai embora. Ovelha não, irmão. Ovelha ela não vai embora, sabe por quê? Primeiro, porque ela tem vínculo emocional com o pastor. Eu mostrei aqui um vídeo, não sei quem estava aqui no dia, que eu postei o vídeo aqui, que a gente colocou o vídeo aqui. Tem aquele grupo de ovelhas, elas estão distantes, estão lá comendo no pasto. E aí o pastor, as pessoas começam a chamar, exatamente usando o comando que o pastor usa. As ovelhas levantam a cabeça, olham e continuam comendo. E vem um e tenta, vem outro e tenta, vem outro e tenta. Passa 10 pessoas e tenta e as ovelhas não estão nem aí. Aí quando o pastor chega e ele dá o comando, elas escutam a voz do pastor, elas vêm numa disparada e chegam perto dele. Por quê? Porque existe vínculo emocional. Por isso que Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. A ovelha conhece a voz do pastor. Bom, quando você olha para isso, você vai perceber que o aprisco, você fala, pastor, mas existe o aprisco. Aprisco é um lugar onde a ovelha fica presa. Não, ela não fica presa. O aprisco tem a finalidade de proteger a ovelha durante a noite. Porque o pastor não é máquina, o pastor precisa dormir. Então tem momento que a ovelha precisa dormir e o pastor que cuida também tem que dormir. E aí ele coloca dentro do aprisco, o aprisco é uma proteção. É um cercado onde as ovelhas ficam dentro. Por quê? Porque existem animais que ficam à espreita, igual o lobo. E outros animais que são carnívoros, que ficam à espreita querendo pegar ovelha. Ovelha, ela não tem velocidade. Ovelha não é predadora, ela não sabe se defender. Ela é presa fácil. No reino animal. Então, quando uma matilha de lobo cerca um rebanho de ovelha, eles vão ter comida fácil. Se não é o pastor que está ali, por que você acha que o salmista Davi, quando ele escreve assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e aí tem outro momento que ele fala assim, ó, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda no Salmo 23 ele fala assim, olha, ele me leva mansamente às águas tranquilas, teu cajado e a tua vara me consolam, me guardam, me protegem. Por quê? Porque a vara é um pedaço de pau que o pastor usa para arremessar com uma precisão inigualável para proteger o rebanho. E o cajado é a mesma coisa. Ele usa aquilo ali para defender o rebanho sobre agentes externos que querem atacar, agentes nocivos. Então o cajado na mão de pastor é para proteger de agente nocivo. Ok? Quantos me entendem? Bom, então a ovelha não sabe se defender, é alimento fácil. Ela precisa do pastor para defender. Por que a ovelha não vai embora? Porque ela tem laços emocionais com o pastor. A Bíblia diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha conhece a voz do pastor. E por conhecer a voz do pastor, isso delata envolvimento emocional. E você vê isso acontecendo na natureza. Todo animal
quando ele é bem cuidado, ele gera vínculo emocional com o seu dono. Eu já vi vídeo na internet, você pode colocar aí, pesquisar, na hora que você chegar na sua casa, você pode colocar. Eu já vi vídeo na internet de crocodilo, jacaré. O cara chega na beirada da água, o jacaré sai de dentro da água, vem perto do cara, o cara pega, bota a comida na boca do jacaré, o jacaré vem, deita a cabeça no colo do cara, o cara fica fazendo carinho na cabeça dele assim, o jacaré fica até virando um olhinho. Um jamanta do jacaré que é daquilo na parede. Se ele dá uma bocada, ele rasga o cara no meio. Por que o cara faz isso? Cuida do bicho desde pequeno. Pode pesquisar para você ver na internet. Tem vídeo de um cara que ele cuida de uma reserva lá para aqueles lá da África, Zâmbia, sei lá, que é um branco, o cara, ele é até pintosão, ele entra dentro da grade assim, porque a reserva é cercada de cerca, ele entra dentro da reserva assim, de repente, do nada aparece mais de 15 leão. Leoa, filhote, eles vêm correndo para cima dele, você fala, meu Deus do céu, eles vão despedaçar os caras. Quando ele chega perto do cara, eles pulam em cima do cara, derrubam o cara no chão, lambe a cara dele, rola por cima, fica com ciúme, um briga com o outro para querer ficar perto dele. Pesquisa para você ver. Os cavalos dos leões desse tamanho, dá uma lambida que a língua do leão é isso aqui, ó. Lambe a cara dele que tem torta o pescoço do cara pro lado. Você vê carinho. Sabe o que é isso? Laço emocional. Por que a ovelha não vai embora? Porque a ovelha tem laço emocional com o pastor. Mas é um laço emocional que ele é motivado por um interesse. É um laço emocional motivado por interesse. Você já viu falar que o cachorro não morde a mão de quem o alimenta? Quem já viu esse ditado? Né? A gente usa isso, né? O cachorro não morde a mão de quem o alimenta. Por quê? Porque o animal, ele tem o instinto. A ovelha tem laço emocional com o pastor? Pode colocar. Olha aí, olha só para você ver o vídeo. Tem que aumentar o som do computador. Está escrito PC aí. E aí tem que aumentar também na televisão. Aí, o volume da televisão é, amor. No monitor. O volume no canto aqui embaixo. Mexe no mouse, vai aparecer um voluminho aí. Ó. É o mesmo comando que o pastor dá. Agora veja quando ele chama. Ó. É lindo demais, né? Olha lá o carinho que elas têm com ele. Aonde ele vai, elas vão atrás, olha lá. Não vai embora. Por que não vai embora? Porque ela tem laço emocional, ela conhece a voz do pastor, ela identifica a voz do pastor, mas esse laço emocional, ele é um tanto quanto interessado. Por quê? Porque existem algumas coisas que o pastor concede para a ovelha que faz ela ter esse vínculo emocional com ele. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ovelha depende do pastor por estar perto dele. Ela acaba gerando um vínculo de aproximação. Por que ela, como se fosse um amor que ela tem pelo pastor? Por quê? Porque o pastor protege ela. A primeira coisa que o pastor oferece para a ovelha é proteção. Ela sabe que perto do pastor ela está segura. Por que ela não vem
até quando as pessoas acham, porque ela tem medo. A ovelha é um bicho extremamente medroso. Você sabe por que Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele fala assim: Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando você vai estudar sobre o comportamento da ovelha, você vai perceber que se a água estiver turva e estiver turbulenta, rio, com correnteza, a ovelha não bebe. Ela tem medo de chegar perto da água e beber. Por isso que o pastor, quando vai levar o rebanho para beber, ele leva aonde tem aqueles raseirão, a água é mais tranquila, é mais parada, porque ele sabe que ali, na presença do pastor, elas vão lá e vão beber. Existem vídeos que você vê na internet das ovelhas chegando perto do lago, do rio para beber, elas bebem água e o tempo inteiro elas levantam a cabeça e ficam olhando para o lago para ver onde está o pastor. É uma dependência mesmo, até para beber água. Então ela sabe que perto do pastor ela tem proteção. O pastor não vai levar ela, por exemplo, para uma água que tem algum bicho que é um predador. O pastor não vai fazer isso com a ovelha. Não vai levar ela para a morte. Não vai levar ela para um lugar que vai oferecer para ela risco. Então ela tem um vínculo emocional, sim, mas no interesse na proteção que o pastor tem para oferecer. Por isso que ela não vai embora. Ovelha não vai embora por isso, ovelha não fica em coleira. Você pode ver, o pastor entra dentro do aprisco, ele vai andando, elas vêm atrás dele. Por quê? Porque sabe que perto dele elas estão protegidas. Pegou? Ter um pastor me garante proteção. Diga comigo assim, ter um pastor me garante proteção. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é um presente que Deus deu para nós. Isso é um presente que Deus deu para você. Ter alguém que espiritualmente te protege. Alguém que, quando agentes nocivos querem se aproximar de você, tem alguém ali que faz um combate primeiro, um combate imediato, para que aquele problema não chegue até você, para que aquela seta não chegue até você. Vocês estão me entendendo? Bom, primeira coisa que a ovelha depende do pastor, proteção. Por isso que ela não vai embora. Tem afinidade emocional, que ele protege. Segundo, ela não vai embora porque ela tem afinidade emocional, porque além de proteger, ele a alimenta. Tanto para beber água, quanto para comer, para levar para pastagens. Existem hoje o artifício das rações que alimenta, mas, sobretudo no deserto, onde normalmente esses bichos vivem, não tem ração. O pastor não tem como ficar andando no deserto com um saco de ração, porque tem rebanho de ovelha, tem 2.000, 3.000, 5.000 ovelhas. Como é que o cara anda com ração para esse tipo de bicho? Então ele tem que levar elas para quê? Para pastos, onde tem mato, para ela pastar, para ela comer. E ela não sai para comer sozinha, porque ela tem medo. Ela não vai procurar pasto sozinha, porque ela tem medo de ser emboscada por um bicho, um predador. Então ela depende do pastor para levar as águas, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor leva. Não é o bicho, tem sede, vou ali beber água. Estou com sede, vai morrer de sede. Se o pastor não levar, não bebe. Se o pastor não levar para o pasto, não come. É por isso que ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele explica, me faz deitar em verdes pastos, me leva para um lugar que tem comida boa para eu comer. Agora traz isso para o relacionamento pastor-líder e ovelha, gente. O pastor tem que ter comida. Qual a comida? Alimento, Bíblia, palavra, pregação, ensino. É isso. Qual é o papel do pastor? Ensinar. Dar alimento de qualidade, para que a pessoa não morra de desnutrição espiritual. Quantos me entendem? Você consegue me entender? Qual é o papel do pastor? É a responsabilidade de conduzir, de alertar, de cuidar, de direcionar. Agora eu posso te obrigar? Não, não posso. O maior problema que a nossa geração está apresentando nesse tempo é exatamente que as pessoas não estão atrás de um líder espiritual, elas estão atrás de uma babá. Aí sabe o que acontece? A pessoa começa a atribuir culpa à igreja e ao pastor pelo fato dela não dar ouvido aos direcionamentos,
ao cuidado, ao alimento que o próprio pastor oferece. Aí a pessoa sai da igreja e fala assim, não, eu vou sair dessa igreja aqui porque eu não estou prosperando aqui. Peraí, você não está prosperando aqui por quê? Você não está prosperando não é porque você está num lugar que não está te dando alimento. Você não está prosperando porque você está gastando mais do que você ganha. E eu não estou lá com você passando cartão não, irmão. Eu estou aqui no púlpito dizendo para você, você tem que usufruir mesmo do fruto do teu suor. Não adianta só trabalhar e não usufruir, porque terra cansada não produz. Já me ouviu dizer isso várias vezes. Mas que dia que eu falei para você, você ganha 1.000, vai lá e mete 3.000 de conta no cartão. Que dia que você me ouviu dizendo nunca? Eu não sou irresponsável. Eu digo para você que você tem que aproveitar do suor do teu rosto. Lá em Gênesis 3,15 fala sobre isso. Você vai comer somente daquilo que o suor do seu rosto produzir. Deus falou isso com Adão. Então tem que aproveitar, senão tu morre. Só trabalha. Agora não mete o pé pelas mãos. A conta não fecha. Se você gasta mais do que entra, vai entrar em colapso as suas economias. Aí depois você vai sair da igreja. Não, eu vou sair da igreja, eu vou para outro lugar, porque aqui eu não estou prosperando. Você não vai prosperar em lugar nenhum se você não mudar a sua postura. O problema não está no lugar, o problema não é geográfico. O problema é postural. Tem que mudar a postura. Agora, se você presta atenção naquilo que está sendo ensinado, se você se alimenta com o alimento que eu estou oferecendo, pode ter certeza que uma das coisas que você não vai viver é endividado. Você nunca vai meter o pé pelas mãos. Quantos não entendem aqui, até aqui, diga amém? Você nunca vai ver, por exemplo, o marido espancando a mulher dentro de casa, porque não é isso que eu ensino aqui. A mulher também achando que manda no marido, porque não é isso que é ensinado aqui. Os filhos quase que dando na cara do pai, não é isso que é ensinado aqui. Pai que larga o filho e deixa o filho fazer o que quer. A Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira no vosso filho. Diz, mas diz também que é para corrigir o filho com a vara quando é necessário. Qual é a relação do filho com o pai? Submissão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu mando e você faz e acabou. E se começar a questionar, você manda calar a boca. Cala a boca! E acabou. Não tem que dar espaço. Porque esse bichinho, irmão, se você dá espaço para botar as asas de fora, tu não consegue consertar mais. Não consegue consertar mais. Depois que você perdeu o controle, já era. Agora, eu estou dizendo com isso que você tem que ser um ogro dentro de casa? Não. Só que você tem que deixar os papéis bem definidos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então o que a Bíblia diz? A mulher sábia. Mas no mesmo texto diz assim, a tola com a própria mão destrói. Então o marido tem que dar ouvido para quê? Para a mulher sábia. A mulher tola não. Se ele der ouvido para a tola, vai destruir a casa. Ele vai ajudar ela a destruir a casa. Então a mulher sábia, ela te dá conselhos para crescimento, para fluir a família. Amém. Não é errado você pegar e escutar o conselho da tua mulher, não. Mas deixando bem claro que a última palavra dela, lá em casa, a última palavra é minha. Eu escuto a minha mulher, a gente toma a decisão junto. Mas se eu falar não e acabou, irmão. Não tem conversa. Eu sei qual é o meu papel, ela sabe o dela. E assim flui. Entendeu? Só que a sabedoria me leva ao quê? A entender que a mulher é inteligente. E às vezes a mulher vê coisa que a gente não está vendo. Então, é uma sociedade que funciona quando as duas partes equilibradamente se ajudam. Pronto, funciona, flui. Simples assim. Agora, a gente precisa ter essa noção, ok? Então, a ovelha, ela precisa ser direcionada, ela precisa ter a sua saúde emocional centrada, organizada, ajustada pelo pastor, pela igreja, te mostrar como é importante você desenvolver a tua espiritualidade, te dar um alimento de qualidade, que é a palavra. Isso aqui, a comunidade Cenáculo não precisa reclamar, porque a gente tem alimento aqui, tem ensinamento.
Agora, existem pessoas que não gostam. Tem a comida antiga, e aqui a gente já vai encerrar. Tem a comida antiga, que é do vô e da avó. Comida do vô e da avó, a gente não esquece, né? É comida que tem sustância. Minha avó cozinhava com banha, irmão. Quem já comeu comida feita na banha? Minha avó cozinhava na banha. Mergulhava um pedaço de pernil desse tamanho dentro de um tacho de gordura, ficava ali uma semana. Não estraga não, irmão, dentro da gordura. Ela arrancava, fiava o garfão, cortava uma lasca e fritava aquilo ali, fogão de lenha para nós comer. Eu aprendi com a minha avó a comer. Eu comia, quando eu era pequeno, eu comia jiló com pão, irmão. Pegava o jiló, cortava ele em rodela e botava dentro do pão com manteiga e lauco. Pastor, isso é bom? Não sei. Eu comia, eu gostava. Eu sei que hoje eu como até cru. Eu pego o giló, chego em casa, lavo ele e como, igual maçã. Eu gosto. Quiabo, a mesma coisa. Se eu tiver pé quiabo, lavo ele e como até cru. Eu amo quiabo. Tem gente que não gosta. Eu aprendi. Lá em casa, salada sempre foi uma mistura. Sempre foi. Não é salada de Nutella, não, que é alface e tomate. É gostoso? É. Mas lá em casa, salada sempre foi alface, tomate, agrião, rúcula, repolho, salsinha. Mistura tudo, cebola. E a gente não tinha esse negócio de ficar jogando vinagre, não. Era temperada no limão. Jogava limão, azeite, sal e lato. A gente aprendeu. Então presta atenção, porque tem uma geração de gente que gosta de comida de fast food. Olha o que está acontecendo com essa geração. Essa molecada não pode virar o tempo. Você abriu a janela e falou assim, ó, pneumonia. Botou o pezinho no chão, meu Deus, vai ficar gripado. Nós deitamos no inverno, o dia inteiro com o pé na rua, no chão. Bebia água de torneira, Paulo. Jogando bola na rua, a gente ficava doido com uma vizinha, uma velha daquela sair para lavar a calçada. Aí ela saia para lavar a calçada, fazia aquela fila de moleque. Aí ela, ô tia, deixa eu tomar um pouquinho de água. Pode tomar, meu filho. Aí ela bebia água, já aproveitava, já tomava logo um banho. Na mangueira, não era assim? Vivia com as tampas do dedão, tudo arrancada de dar bicudo e meio fio. Pegava goiaba com bicho no pé e comia com bicho, tudo. É proteína, filho. Caiu pão no chão, se não caísse com a manteiga para baixo, vocês não estou dizendo aqui. Se não matar, nós chapava com verme, com bactéria, era tempero para nós, irmão. Agora essa molecada aí, qualquer coisa, fica doente, Ana Paula. Por quê? É a alimentação que eles estão comendo. Você não come, mas minha filha não come nada. Não adianta, você pode botar o que você quiser verde no prato, ela não come. Não come. Nada verde, ela não come. Você pode bater, irmão. Eu já bati várias, não adianta, não resolve. Falei, ela não gosta, é o gosto dela, ela não come. Ela não come. Eu e a minha esposa, a gente come sem carne, mas não come sem salada lá em casa. E ela não come. Agora bota pra ela uma vasilha desse tamanho de batata frita pra você ver. Coloca pra tu ver. Se dura 5 minutos vendo televisão. Coca-Cola vai bebendo assim, ó. De manhã, de tarde, de noite, se deixar, toda hora tá bebendo Coca-Cola. Doce! Bota uma caixa de chocolate na mão dela que tu vai ver. O chocolate vaporar. Você fala, o que aconteceu, gente? Some. Ou seja, aí vira e mexe, tá com dor na garganta, tá com isso, tá com aquilo outro, tá com aquilo outro. A minha mãe vive falando. O Bruno nem gripado ficava. Eu mamei até os 7 anos no peito, irmão. A gente era assim. Comia feijão, comia abóbora, comia isso, comia aquilo. Hoje eu como de tudo. Fica de pé. Alimento. Agora, sabe o que está acontecendo? Traz isso para a questão espiritual, Lu. Sabe o que está acontecendo? Existem lugares, Rafael, o Rafael que é cozinheiro. A gente tem lugar que você oferece um alimento que sustenta. Tu pega, irmão, o que acontece contigo quando tu come? Acaba de comer um mocotó, uma feijoada, um negócio. Irmão, você fica até triste. Você, não é? Você senta no cantinho e você fala, Jesus, toma conta. Toma um dedinho de café e vai para Nárnia. Desliga. Porque o toste te sustenta. Tu fica cheio. Tu come uma feijoada no almoço, das 6 horas da tarde, você está ainda... Tem uma água com gás aí, não? Você fica empazinado. Isso é alimento. Agora essa molecada não vai dizer não, irmão.
Sabe o que eles gostam? Batata frita, X tudo, X isso, X aquilo, doce, biscoito, aqueles biscoitos que parecem um isopor com sal. É isso que eles gostam. É isso que eles gostam. Refrigerante. Eu, graças a Deus, irmão, nunca pensei que ia acontecer isso na minha vida. Tem mais de 6 meses que eu não boto uma gota de refrigerante na boca. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir parar de tomar refrigerante assim. Eu já fiquei 1 ano sem tomar Coca-Cola, que a gente fez um propósito, mas agora eu falei, eu não quero mais, eu quero riscar refrigerante da minha vida. E tem mais de 6 meses que eu não tomo. Você faz ideia do mal que isso te faz. Bom, o que eu estou dizendo aqui? Infelizmente, tem pessoas que não gostam de comer. Vamos falar do português, claro. Picanha é bom? Maravilhoso. Mas já aconteceu com você de você ir num churrasco e comer carne pra caramba, tudo quanto é tipo de carne, linguiça, carne e frango e carne de porco, coisa e tal. No outro dia você sente o cheiro de carne, te embrulha o estômago. Você fala, meu Deus do céu, não aguento nem mais ver carne. Vamos fazer um peixe, vamos fazer um caldo, alguma outra coisa. Não, churrasco não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você enjoou. Tenta comer carne toda, picanha. Seja picanha, que é maravilhoso. Todo dia. Você vai comer todo dia. Sabe? Você vai enjoar, irmão. Chega uma hora que enjoa. Agora, irmão, quem é que enjoa de arroz com feijão? Fala pra mim, irmão. Quem é que enjoa de arroz, feijão e angu? Imagina um prato de comida. Você tá com fome. Arroz, feijão, angu, uma couve só no alho e um ovo frito, ou uns 2 ovos fritos, daquele com a gema molinha. Você joga um orégano por cima e um azeite, eu falo até em mistério, meu. Isso alimenta, isso é maravilhoso. Agora, essa geração não, só quer comer picanha, 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 sabe o que é? É aquele culto de mover, receba, e pá, e canta, e louva, e mas cadê a mudança de vida, no caráter? Cadê? Não existe. Porque o que te sustenta é o arroz com feijão espiritual. É o alimento, sabe? Que você recebe aqui quinta-feira, palavras como essa. Que te faz entender, você sair daqui e falar assim, eu como ovelha, eu estou na igreja, não é porque eu estou obrigado, não. Eu acompanho o pastor Bruno, porque quando eu estou perto do pastor Bruno, eu me sinto protegido. O pastor Bruno me direciona, o pastor Bruno me alimenta, o pastor Bruno cuida de mim, ele está disponível quando eu preciso, ele me aconselha, ele me alerta. É isso que o pastor faz. Agora, eu não posso ir lá na tua casa, pegar na tua mão e falar, vamos pro culto. Já tomou banho? Eu não posso de 5 horas da tarde lá, tem culto, hein? Vou tomar banho. Já foi tomar banho? Pra ver. Não posso fazer isso, irmão. Não é a minha atribuição. Pegou? Então o pastor tem que cuidar, tem que enfrentar lobo para poder proteger, tem. Como que a ovelha fornece carne, lã? Como que ela fornece provisão para o pastor, para o rebanho, para a igreja? Porque através da carne, da lã, dessa provisão que ela oferece, o pastor ele consegue, por exemplo, fazer a estrutura de um aprisco para proteger, comprar hoje medicamentos, vacinas para proteger o rebanho. É tudo com o próprio rebanho. Então o rebanho ele se sustenta. Hoje, trazendo isso para a ovelha humana, como que você faz essa provisão? Dízimo, oferta, disponibilizando. Mas não é só isso, não. Dízimo e oferta é dinheiro. É para ajudar a manter a estrutura. Agora, você pode disponibilizar o seu tempo. Fazer parte de um ministério, ajudar o negócio a acontecer. É assim que flui. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos tragos até nós, pelo alimento. Eu creio, Pai, que cada um aqui entendeu qual é o papel do pastor, qual é o papel da ovelha, para que a gente possa harmonicamente trilhar essa jornada que o Senhor propôs para nós, que a gente possa vencer, Pai, romper,
para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos por tudo, por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que a gente possa ter mais compromisso com aquele que nos lidera, com o lugar onde somos alimentados. Aprendemos aqui nessa noite que ovelha não anda em coleira, então nós somos livres para ir para onde a gente quiser. Mas por reconhecimento, por afinidade, a gente fica no rebanho porque nos sentimos protegidos, cuidados, direcionados, alimentados pelo pastor. Toma, Pai, a minha vida nas tuas mãos, continua me dando mesmo, Pai, sabedoria, autoridade, zelando, Pai, em nome de Jesus, para que o amor nunca acabe pela obra, por fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Toca no coração de cada um para que a gente possa se comprometer cada dia mais com a tua obra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão para o céu assim, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus reunidos neste lugar e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas até que ele venha. Você diz amém. Amém? Quero te pedir para você agora, se você puder, quiser colaborar com a obra do Senhor. O vencimento do nosso aluguel está aí, está chegando. A gente tem algumas coisas para fazer. Pode cortar, Luiz. A gente tem algumas coisas para fazer.